tempos de mudança. A igreja foi para um retiro abençoado, ouviu sobre uma porção de coisas novas e está todo mundo estudando, comprando livro, aprendendo coisas novas, porque em algum momento a igreja deseja mudar para melhor. Estou enganada ou é isso mesmo? É isso mesmo, amém? É isso mesmo. Só que o que te vem à memória quando você pensa em mudança? Tem gente que muda muito, tem gente que muda pouco, mas quando a gente pensa em mudança, algumas memórias vêm à nossa mente, né? Ou a gente fica com aquela saudade dos vizinhos, dos amigos de muito tempo que a gente está deixando para trás. Ou então, aquela agonia de ir para o supermercado, tentar conseguir caixa para poder embalar tudo. Essa é a parte ruim, né? E aí a gente começa a embalar e a caixa nunca é suficiente, tem que voltar no supermercado com aquela cara de pau para conseguir mais. E no que vai embalando, a gente vai desocupando os armários, desocupando as gavetas e vai descobrindo que a gente juntou muito mais coisa do que precisava. E algumas coisas a gente precisa jogar fora. Mas tem a motivação de ir para a casa nova, de ir para o apartamento novo, que acaba tornando tudo isso tolerável. Não é que mudar seja fácil, mas é bom. Tem um preço a ser pago. Tem um desconforto. Aquele tempo que a gente passa tropeçando nas caixas dentro de casa, em que as coisas ainda não estão no lugar. Aquele moço que ficou de vir instalar o gás e não vem nunca. Aquele sofá que não entra por nada na casa nova. E aquela situação de você ter que pendurar um armário que você mediu, tinha certeza que caberia, agora ele não cabe. Todos aqueles transtornos que todo mundo que mudou uma vez na vida sabe como que é, mas é bom. Ainda assim a gente quer mudar. Então é provável que a igreja esteja agora vivendo esse momento. Esse momento de desocupar armários, desocupar gaveta, espalhar tudo para ver o que vai, o que fica, o que a gente guarda, o que a gente joga fora. E está tudo meio tumultuado, aquele monte de coisas desarrumadas, porque a gente não é mais o que era e ainda não é o que vai ser. Está no meio. Isso é a transição. É esse momento desconfortável, quando a gente decide que não quer ser mais o que foi, mas ainda não é o que vai ser. A gente está no meio do processo, tropeçando nas caixas, e isso é muito desconfortável, mas é bom, porque a gente tem a visão do futuro, a gente tem a visão do que vai acontecer, e essa visão nos motiva. Muitas vezes na Bíblia, Deus chamou seu povo para um processo de transição e mudança. E em todas essas vezes, essa limpeza foi uma condição exigida por Deus. Joguem coisa fora. Há ídolos no meio de vocês, joguem fora. Há coisas que eu não mandei trazer, purifiquem-se disso, santifiquem-se, porque eu quero fazer maravilhas no meio de vocês. A gente vê lá o livro de Neemias, aquela grande construção que foi precedida por um tempo de muito choro, lamento, jejum e oração. A gente vê a reforma que Josias fez em Israel, que também foi antecedida por um processo de purificação espiritual. Esse é o preço que se paga pela mudança. E no texto que nós vamos ler, que é Mateus 21, ou Marcos 2, é porque eu tinha pensado em outro, Marcos 2, de 18 a 21, nós vamos ler sobre Jesus falando de mudanças, de novidades, de coisas novas. Eu quero dizer que eu estou aqui com um texto projetado na versão da Bíblia da linguagem de hoje, que eu já percebi que não é a que os irmãos utilizam. É porque na nossa igreja, por causa do discipulado com os novos convertidos, nós optamos por esta versão. Então eu vou pedir licença aos irmãos para fazer a leitura nessa versão, embora eu acho que os irmãos usem outra. Podemos ler assim então? Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. E algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? E Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles?
Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, vinho novo é posto em odres novos. A imagem que você está vendo ali é a de um odre. Um odre é esse cantil de couro. Um odre velho, ele já está bastante desgastado e ele não suporta a expansão de volume que o vinho tem enquanto fermenta. Então, um odre novo, um vinho novo, que ainda vai passar pela fermentação, precisa ser colocado num odre com couro bem resistente para ele suportar essa expansão de volume. Se o vinho novo for colocado num odre velho, ele não vai suportar e vai arrebentar. E Jesus estava falando isso para pessoas que entendiam muito de vinho. Ele não estava contando nenhuma novidade quando ele fez essa ilustração dos odres. A gente tem que lembrar que nos países da cultura oriental, e mesmo nos países de cultura ocidental, que são grandes produtores de vinho, o vinho é algo muito presente na cultura deles. O vinho tem a ver com as festividades, os momentos festivos, as refeições em família. É algo que traz à memória alegria, momentos de prazer e de felicidade. Todo mundo sabia que não se coloca vinho novo em odre velho. Então, não era uma lição sobre produção de vinho que Jesus queria dar para aquelas pessoas. Do que ele estava falando? Que conversa é essa sobre jejum que acaba em odres e vinho? Essa conversa está meio desconcertada. Mas Jesus sabia muito bem o que ele estava falando. Jesus sabia muito bem o que ele está falando. Será que ele está falando que não é para jejuar? Porque os discípulos de João chegaram e falaram: por que seus discípulos não jejuam? A gente jejua. Por que eles não? A gente sabe que Jesus incentivou o jejum muitas vezes. Ele próprio fez jejum por 40 dias e dizia aos seus discípulos que jejuassem e orassem. Só que não era do mesmo jejum que ele estava falando. Jesus estava falando aos fariseus, a um grupo religioso mais extremista e conservador do seu tempo. E ele está falando de um jejum diferente daquele que é incentivado por Jesus. Jesus está falando daquele jejum que a gente faz quando a gente quer se sentir bem fraquinho diante de Deus. Quando a gente quer aprender a depender dele, então a gente sacrifica um pouco o nosso corpo para dizer para ele: Senhor, está contigo, me satisfaz mais do que comida e bebida. É isso que eu estou querendo dizer quando eu faço jejum. Mas os fariseus não. Os fariseus faziam jejum para dizer assim: olhem como eu estou sofrendo. Olha como que eu tenho santidade. Olha para mim, você não é capaz de se sacrificar como eu. É possível que você até tente, mas você não é como eu. Eu sou muito mais santo que você. Os fariseus estão falando de um jejum que é para exibir uma santidade que eles não têm. Eles estão falando de um jejum que é para impressionar a Deus e dizer assim: será que depois de todo o meu sacrifício eu não mereço alguma coisa do Senhor? Eu não faço por merecer alguma coisa? Jesus está dizendo: olha, o evangelho que eu venho trazer não combina com essas práticas religiosas antigas. É um novo tempo. O noivo está presente. O noivo chegou. Todo esse simbolismo da lei judaica teve o seu lugar na história, mas o reino chegou, a promessa se cumpriu. Chega. Chega. Eu não vim fazer uma repaginada no judaísmo. Jesus não veio fazer um upgrade na lei. Jesus não veio apresentar uma versão melhorada dos ritos. Jesus veio trazer novidade.
a boa nova do Evangelho. E a novidade que Jesus está ensinando, isso é, a boa nova do Evangelho, não combinava com as práticas religiosas antigas dos doutores da lei, dos fariseus e das pessoas que estavam ali acostumadas com a sua religiosidade legalista. Esse vinho novo do Evangelho não cabe nesse odre velho da religião. É disso que Jesus está falando. E se a gente prestar atenção, ele começa, ao longo de todo o capítulo 2, contestando a religiosidade daquele povo, tentando apresentar para eles essa novidade do Evangelho. O capítulo começa com a história do paralítico transportado pelos seus 4 amigos que o desceram pelo telhado para que Jesus o curasse. E o que causou maior aflição nas pessoas que estavam ali foi o quê? Foi o fato de Jesus ter dito a ele: perdoados estão os seus pecados. A grande novidade começa aí. A grande novidade começa quando Jesus vem anunciar um evangelho do perdão. Alguém que tinha o poder e a autoridade para dizer: perdoados estão os seus pecados. Algo que era totalmente inovador para aquela sociedade que estava acostumada com os seus rituais de purificação, com os seus sacrifícios, com as suas práticas totalmente exteriores, que em nada tinha a ver com o quebrantamento e arrependimento. E Jesus então chega contando essa novidade. O evangelho do perdão chegou. Deus perdoa pecados. Você sabe que para nós hoje ainda é difícil entender essa novidade. A ideia do evangelho do perdão ainda nos constrange muitas vezes. A gente até sabe que Deus perdoa, mas vai ficar assim barato? O irmão foi pego em pecado, no flagra. Não, a gente vai ter que inventar um sistema de disciplina para poder ficar bem com a opinião pública. O que vão falar da igreja lá fora, né? A gente vai simplesmente chegar e vai falar assim: tá bom, irmão, o irmão está perdoado. Assim, de graça. A gente tem que disciplinar, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que botar no eixo. Mas Jesus achava que ele tinha poder para perdoar. E quando ele perdoava, estava perdoado. E aí? Vai encarar? Mas a gente, como igreja, a gente tem uma dificuldade com esse evangelho do perdão. A gente quer sofisticar um pouco a coisa. E porque a gente não prega o evangelho do perdão, a gente também não estimula a confissão. Para quem eu vou confessar pecado? Se eu vou confessar pecado e as pessoas vão ficar assombradas, e as pessoas vão querer, de alguma forma, me expor, e as pessoas vão querer, de alguma forma, me punir. Por que eu vou confessar? Também, né, irmão? Faz que nem eu, né? Mantém seu pecado bem escondidinho aí, não deixa ninguém ver, que fica por isso mesmo. Você deixa os outros te ver, né? Deixa ver pecando, né? Aí a gente tem que fazer alguma coisa. Desculpe, irmãos, mas eu fui criada nesta igreja. Eu fui criada na igreja que pensa assim. Na igreja que pensa assim. Perdoa, irmão, se eu estiver chocando e escandalizando seu coração. Eu estou falando de mim aqui. Mas um dia, quando a gente entende essa boa nova do perdão, a gente descobre que Jesus veio trazer uma grande novidade. Jesus veio trazer a novidade do amor incondicional. E é em Marcos 2 ainda que ele mostra isso, quando ele encontra com Mateus, chamado Levi, e chama Levi para ser seu discípulo. Só que tem um probleminha, Levi é um publicano. Sabe o que é um publicano? Um publicano é um cara corrupto, ladrão, que rouba dinheiro do seu próprio povo para mandar para as autoridades romanas e fica com uma boa parte para ele. O que merece um cara desse? Pois é, Jesus achou que ele merecia isso mesmo que você pensou, mas não foi isso que ele deu amor.
Porque o amor que Jesus queria mostrar não tem nada a ver com o que a gente faz. É um negócio tão incrível isso. Porque na religião, e aí eu estou falando de qualquer religião, a religião do passado, todas as que já existiram, as religiões do presente e as religiões do futuro também, que ainda nem foram inventadas. Em qualquer religião que você imaginar, o que vai acontecer é um conjunto de ritos em que a pessoa precisa fazer algum tipo de sacrifício em troca do benefício da divindade. Ou eu tenho que explodir o meu corpo para poder ir para o paraíso e ter algum tipo de recompensa, ou eu tenho que pagar algum karma, ou eu tenho que pagar alguma promessa, ou eu tenho que rezar isso e aquilo. Alguma coisa eu preciso fazer para conquistar a graça, a bênção da divindade. Jesus veio contar uma novidade, ele veio dizer assim, olha, o evangelho que eu estou pregando aqui, quem se oferece em sacrifício é a própria divindade. Olha que novidade. É o próprio Deus que se entrega. E eu não preciso fazer nada, porque Ele já fez tudo na cruz. Ele decidiu me amar sem que eu tivesse feito nada, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, porque Ele se entregou sendo nós ainda pecadores. Um evangelho do amor incondicional. Só que é muito difícil crer nesse evangelho. É muito difícil crer nesse evangelho. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo tenta fazer é fazer a gente desconfiar do amor de Deus. E quando eu começo a olhar para mim mesma e começo a me achar indigna do amor de Deus, eu começo a me distanciar dele, a me esconder e a me isolar. E eu começo a pensar assim, eu sei que eu preciso me consertar com Deus, mas tem umas coisinhas que eu preciso acertar. Assim que eu acertar essas coisinhas, aí eu volto para a igreja, eu volto para o ministério, mas por enquanto tem umas coisinhas que eu preciso acertar. Toda vez que a gente pensa isso, é o diabo dizendo para a gente assim, Deus não te ama nada. Você não é digno do amor de Deus. E a gente começa a acreditar. E está vendo aquela pessoa lá? Você acha que Deus pode amar uma pessoa daquela? A gente começa, aquela ali não tem jeito não. Vou nem pregar para ela, porque aquela ali é irrecuperável, não tem como Deus amar aquela pessoa. É isso. O diabo começa a fazer a gente desconfiar do amor de Deus. Porque você sabe que Jesus nos preveniu de que ele é mentiroso e pai da mentira, e que quando mente faz aquilo que lhe é próprio. A única arma que o diabo tem contra nós é a mentira, porque todo o seu poder foi aniquilado na cruz de Cristo. E quando ele conta a mentira dele para a gente, se a gente não tiver, Lucas, com a palavra escondida no coração, a gente acredita. A gente acredita e cai. Porque a maior arma que a gente tem contra a mentira do diabo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, Deus me ama. Deus me ama. É isso que a palavra diz sobre mim. Não importa, nada do que você fez vai fazer Deus te amar menos. Nada que você fizer vai fazer Deus te amar mais. Porque Ele já te ama e te ama absolutamente, porque Deus é amor. Ele não tem outra alternativa a não ser te amar, porque Deus não sente amor. Deus não tem amor. Deus é amor. E por isso Ele ama e ama incondicionalmente. Quando a gente descobre isso, a gente sai pregando para todo mundo. A gente não faz acepção de pessoas, porque a gente olha para as pessoas e fala, Deus ama esse, Deus ama aquela, Deus ama esse, Deus ama todo mundo. Não vou deixar ninguém para trás. Deus me ama. Tá bom, Senhor, eu caí, eu errei, mas Deus me ama. E eu preciso crer nesse evangelho que Jesus veio contar. Essa novidade, que a gente ainda tem tanta dificuldade. Porque nós ainda não vemos a outra novidade que Jesus veio contar. A novidade de que o evangelho que Ele veio nos trazer é livre das amarras do legalismo e da religiosidade. Se você ler o capítulo de Mateus 23, você vai ver Jesus falando, eu não vim trazer uma nova religião. Todas as vezes que eu estou falando com novos convertidos, eu digo para ele assim, olha, eu não tenho nada contra a sua religião. Se você quiser trocar a sua religião por outra, é uma bobagem que você vai fazer. Se você quiser trocar a sua religião por Jesus, aí é bom negócio. Nós não estamos chamando você para uma nova religião.
Nós estamos chamando você para um relacionamento com Deus. Um relacionamento de amor, de intimidade, de obediência. Você vai chamar Deus para fazer parte da sua vida. Ele vai habitar em você e controlar a sua vida. E você vai começar a fazer diferença no mundo por causa disso. Você está dentro? Você quer isso? Porque trocar de religião, gente, pensa. Tem tanta religião boa. Se eu quiser ensinar para as pessoas a vir para a minha religião, por que elas fariam isso? A religião delas já é ótima. O que Jesus quer é justamente que a gente se livre dessas amarras do legalismo e da religiosidade. E é por isso que Paulo vai lembrar para a gente dessa novidade do Evangelho, quando ele diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, os odres velhos se romperam, eis que tudo se fez novo. E se é para mudar, vamos mudar para coisa nova. Vamos mudar para a novidade que Jesus veio trazer, que impactou o seu tempo e o coração daquelas pessoas. E qual foi o impacto daquela novidade, gente? Gente, aquela novidade fez um rebuliço naquele tempo, viu? Teve uma vez que os discípulos de João Batista, foram procurar Jesus. João anunciou a vinda do Messias e eles chegaram lá e foram perguntar: Jesus, me diz uma coisa, você já é o Messias ou a gente tem que esperar outro? Jesus então responde para eles aquele versículo que está ali, ó. Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Os pobres, até os doentes. A grande novidade é quando o reino de Deus chegou, não havia mais acepção de pessoas, o Evangelho era para todos. E eles então foram lá e contaram isso a João. E Jesus prometeu aos seus discípulos aquilo ali, olha. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Todas aquelas lá, ó. Cura, libertação, anunciação do Evangelho. Fará coisas ainda maiores do que essa. E essa promessa se cumpriu, irmãos. Quando a gente vê lá em Atos, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E por tudo isso as pessoas estavam cheias de temor. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. A cada dia. Essa promessa do Senhor se cumpriu na vida dos apóstolos. E aqueles homens começaram apaixonadamente a falar daquilo que eles tinham visto e ouvido. E não tinha leão no Coliseu Romano, não tinha espada, não tinha apedrejamento, não tinha nada que fizesse aqueles loucos apaixonados pararem de falar, porque a paixão que invadiu o coração deles era resultado de uma convicção muito firme de que aquele que prometeu não falha, aquele que prometeu não muda, vale a pena dar a vida por isso. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. É uma música do Juliano Som que eu gosto muito. E eles acreditavam nisso. E cada dia as pessoas iam se juntando àquele grupo de loucos apaixonados por Jesus. E sabe o que aconteceu? Chegou uma hora que nos lugares mais longínquos a novidade já tinha chegado. Quando chegaram os apóstolos lá em Tessalônica, aquele povo que era de uma cidade pagã, politeísta, cheia de templos aos ídolos, começaram a ficar apavorados, porque aquela tsunami de salvação tinha chegado lá. E eles começaram a dizer, esses que alvoroçaram o mundo, chegaram aqui também. Eles chegaram aqui.
E você não sonha com um dia em que as pessoas vão começar a falar assim, gente, a Igreja Batista de Goiabeiras está chegando aí, gente. A Igreja Batista de Goiabeiras está chegando aí, aquele povo está invadindo aqui, ó, aquele povo está passando aqui na rua. E o que faz isso? É o peso da glória de Deus. É o peso da glória de Deus que atrai pessoas para Ele mesmo. Não é a gente. Porque eu sei que vocês são lindos, simpáticos, maravilhosos, esse tempo é confortável. Mas não é a gente, entendeu? Porque as pessoas não querem mais ouvir falar daquilo que elas já veem pela televisão, pela internet. Tem pregador 24 horas por dia na televisão. As pessoas já estão saturadas de ouvir isso. Elas querem olhar para a sua vida e falar assim, peraí, deixa eu ver. Como é que você vive assim? Gente, isso é tudo que eu queria. Me ensina como é que é viver assim. Aí você fala assim, não, é que eu vivo com Jesus. Como faz isso? Me conta. A gente precisa ter um estilo de vida tão absurdamente atraente que as pessoas se interessem por viver a vida que você vive e não reproduzir o discurso que você fala. Porque esse discurso é fácil, é só a gente ligar a televisão e ficar ouvindo, que a gente sai de lá falando igualzinho. Mas as pessoas querem viver o que você vive. Você tem uma vida suficientemente atraente para que as pessoas queiram conhecer Jesus por sua causa? As pessoas olhariam para... Bom, eu não entendo nada de igreja, mas viver igual essa moça eu gostaria. Viver igual esse moço, era isso que eu queria. Tudo que eu queria é que a minha casa fosse igual a dela. Que o meu casamento fosse igual ao dele. Era isso que eu queria. Essa parte aí de religião não é bem o que eu estou querendo. Você consegue entender que Jesus está falando disso? Que Jesus não está dizendo nada a respeito de uma religião nova, ou de um modelo novo de igreja. Só que teve uma hora, puxa vida, estava tão legal, estava tão bom. Aí teve uma hora que o diabo não ia deixar barato, né, gente? O diabo não brinca de ser diabo, não. A gente é que às vezes brinca de ser crente, mas ele está lá, firme e forte na missão dele de atrapalhar o plano de redenção de Deus. Ele não vai conseguir, mas se ele puder atrapalhar, ele atrapalha. E aí, o que acontece? No ano 312 da era cristã, o imperador romano Constantino I adotou a religião cristã. E em 391, um outro imperador, chamado Teodísio, tornou o cristianismo a religião oficial do império. Beleza? Agora todo mundo vai ter que ser cristão por decreto do imperador. Beleza nada. Porque um monte de gente, para ficar bem com o imperador, começou a se dizer cristão. E aí a religião cristã passou a ser a política do império. Começou a ser atrelada aos reis, à política. E aí criou-se a Igreja Romana, a Igreja Cristã do Império, com as suas hierarquias, com seu patrimônio, com os seus templos, porque até então nada disso existia. Você leu lá em Atos 2 o que era a igreja? Se reunia nas casas, partia o pão, cada dia o Senhor ia juntando os que iam sendo salvos. A partir do ano 300, a igreja começou a precisar de templo, a igreja começou a precisar de hierarquia, começou a existir ministros profissionais. As pessoas pararam de ler a Bíblia, só quem ministrava é que lia. Quem não tinha que ministrar não lia a Bíblia, ele ia lá e ficava ouvindo alguém falar a Bíblia para ele. É claro que essa igreja não existe mais, eu estou falando da igreja do ano 300. Ou será que existe? Ainda existe uma igreja que se reúne num templo fechado, em que as pessoas não leem a Bíblia, em que as pessoas não se encontram para partilhar o pão e para conviver umas com as outras e para louvar a Deus juntas e para ganhar as pessoas no testemunho de vida, e que elas, não lendo a Bíblia, se reúnem no domingo ou no sábado, ou seja lá quando for, para ouvir que alguém ministre para elas? Então deve ser por isso.
Deve ser por isso que a gente teve uma parada no crescimento avassalador que a igreja teve até o 3º século. Porque a gente gostou dessa coisa de igreja institucionalizada. Essa igreja que funciona como uma grande empresa. Não que isso não seja importante. A gente tem que ter plano de gestão para a igreja. A gente tem que ter profissionalismo na igreja. Mas isso não é o bastante. Igreja tem que ter unção. Igreja tem que ter adoração, comunhão, ministério, discipulado. Igreja tem que respirar missões. Igreja tem que viver comunhão. Se não for isso, vira a igreja do Constantino. Bonita, cada catedral, você ia gostar de ver. Linda, só que sem vida. Só que sem vida. Não foi essa a igreja que Jesus edificou. Aquela que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas, como sempre, Deus intervém na história. E lá no século XVI, a reforma protestante veio trazer um resgate de alguns princípios fundamentais da fé cristã. Você está vendo ali pequenininha uma foto da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero pregou as 95 teses que ele elaborou a partir da leitura da Bíblia, que ele se dedicou muito tempo fazendo. Ele descobriu umas coisas muito legais. Você quer ver o que Martim Lutero descobriu que revolucionou a vida dele? Que a salvação é pela fé. Em Cristo e só em Cristo. E pela graça, mediante a fé, não vem das obras, portanto ninguém deve se gloriar de tê-la. Ele é dom gratuito de Deus. O homem ficou louco quando descobriu isso, porque ele lembrou que a igreja passou muitos anos pagando indulgências para ter direito à salvação, e ele descobriu que não era nada disso. E ele descobriu isso como? Lendo a palavra. Quando a gente lê a palavra, a gente descobre um monte de coisa. Mas a gente não lê pouquinho. Quando a gente lê muito, a gente descobre verdades libertadoras, como aconteceu com Martim Lutero. Mas olha só, Jesus veio trazer todas essas novidades. E por mais que a igreja tenha se perdido no tempo, a reforma veio e trouxe alguns desses princípios fundamentais de volta. Já não tem bastante novidade, não? A gente precisa de mais mudança? Pois é, a igreja continua clamando por mudança. A gente continua. A reforma não foi o bastante. A gente ainda precisa mudar. E o que a gente precisa mudar? Sabe por que a gente precisa mudar? A gente precisa mudar porque quando veio essa coisa da institucionalização da igreja, dos ministros, dos ministros profissionais, aqueles que se dedicam integralmente ao ministério, que a gente começou a achar que cuidar da igreja era responsabilidade deles, que eram eles que deveriam pregar, evangelizar, fazer missões, e que a gente, no máximo, a gente tinha só que custear isso com a nossa oferta. Quando começou isso, a gente descobriu, aí Deus começou a incomodar a igreja e começou a chamar a gente de volta ao primeiro amor. Chamar a gente de volta para a prática das primeiras obras. E nós temos realmente clamado. A igreja brasileira está clamando por mudanças. E eu vou dizer para vocês por quê. Gente, o evangelho está numa crise terrível na Europa. O evangelho nos Estados Unidos está acabando. Os templos estão virando centros culturais, shoppings. O evangelho na África ainda é proibido em muitos lugares, e onde ele é aceito, ele é um evangelho sincrético, que se mistura com as religiões africanas, com as religiões muçulmanas. O evangelho na Ásia é perseguido. No Oriente Médio, existem países que o governo tem o direito, por lei, de matar alguém que ele suspeitar que seja cristão. Basta suspeitar que a pessoa vai ser condenada à morte e executada imediatamente. E no Brasil? No Brasil, a gente pode estar aqui, de portas e janelas abertas. Todo mundo sabe o que a gente está fazendo aqui. Não vem polícia aqui prender a gente. A gente pode se reunir nas casas, a gente pode pregar e adorar o nome de Jesus onde a gente quiser. Por isso o Brasil tem uma posição estratégica no mundo hoje. Nós somos milhões de servos de Jesus, de convertidos ao Senhor. Nós temos que ser celeiro para evangelizar as nações.
e nós estamos adormecidos. Então a igreja brasileira precisa sim clamar por mudança. E eu não vou conseguir falar tudo que estava aqui planejado por causa do tempo. Mas eu quero dizer algumas coisas que eu gostaria que você refletisse comigo. Uma das coisas que a gente tem pedido ao Senhor para mudar é que a maioria das estratégias de crescimento das igrejas tem em vista a expansão numérica e não a maturidade espiritual de seus membros. É preciso lembrar que um corpo saudável cresce naturalmente. Onde não há saúde, não há crescimento. Ninguém leva um filho no médico se a roupa que você comprou para ele no ano passado não der mais nele esse ano, né, gente? É normal que ele cresça. Agora, se passar 3 anos e a roupa continuar servindo certinho, tem alguma coisa errada. Se a igreja estiver bem de saúde, ela cresce. A gente não precisa ficar pensando como é que eu vou fazer para a igreja crescer. Uma igreja que adora, que vive a comunhão, que discipula, que serve, que evangeliza, porque entende que esse é o seu propósito no mundo, ela vai crescer. Mas por que a gente precisa procurar tantas fórmulas para atrair gente? Por que as pessoas não estão se acotovelando para entrar nas nossas igrejas atraídas pela glória de Deus? Porque nós não temos pago o preço de estar diante de Deus, em quebrantamento, em contrição, confissão dos nossos pecados, buscando a face de Deus e vivendo em santidade. E aí acontece isso. Você quer ver mais uma coisa para a gente refletir? A maioria das atividades... Irmãos, por favor, não se escandalizem, tentem entender o que eu estou querendo dizer. A maioria das atividades da igreja contemporânea não está na Bíblia. Foram inseridas em algum momento da história e se transformaram em tradições sagradas, porque o que está na Bíblia não atrai a maioria dos cristãos. Não tem evento na Bíblia. Não tem organização. Não tem gincana. Não tem EBD. Não tem nada disso. Mas isso é legal. Isso é bom, isso abençoa, isso é joia, vamos fazer isso. Mas isso não pode ser o essencial. O essencial, Jesus falou assim, olha, esquece tudo, olha só, olha aqui para mim. Esquece tudo, porque tem muita coisa para você guardar. Guarda 2 coisas. Você vai fazer o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Isso, só isso. Não inventa mais coisa não, porque você não vai dar conta. Faz só isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a você mesmo. Aí a gente fala, Jesus, isso está muito difícil, deixa eu fazer uma convenção que é mais fácil. Deixa eu fazer um EBD, um Ministério de Mulheres, um Ministério de Juventude, uma gincana, um retiro. Aí é muito mais divertido. Essa parte de amar a Deus e amar o próximo, posso deixar para mais tarde? Quando assim, sei lá, quando eu estiver mais maduro espiritualmente. Por enquanto, eu estava gostando mais daquelas outras coisas. Jesus fala assim, não. Lembra, Mateus 5, 23 e 24, quando você vier prestar o seu culto a Deus, e lembrar que um irmão tem alguma queixa contra você, não importa se ele tem razão ou não, você lembrou disso, larga a oferta aí, vai se reconciliar com ele. Primeiro, restaura o coração das pessoas. Primeiro, perdoa. Primeiro, ama. Depois, faz a gincana. Depois, faz o ensaio do coro. Depois, faz o evento. Depois, planeja o retiro. Primeiro, ama. Ai, Jesus. Essa parte é mais chata. Eu gosto tanto da parte das reuniões. Reunião legal, termina com lanchinho. Essa parte de amar é muito difícil. Confessar pecado é a coisa mais desconfortável do mundo. Eu nem sei confessar pecado. Eu sei falar assim, ó, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Tá bom, assim? E a gente vive esse evangelho da superficialidade. Sem entender o que é adoração.
sem entender o que é comunhão, sem entender o que é discipulado, sem entender o que é ministério, sem entender o que é evangelização, sem entender o que é ganhar pessoas com testemunho de vida, porque o meu testemunho, pela verdade, é bem fraquinho. E a gente fica, Jesus, conta essa novidade do evangelho para mim, porque eu estou ficando confuso, eu acho que eu não entendi isso não. Eu acho que eu entendi mesmo, foi esse legalismo da religiosidade judaica. Eu não entendi esse evangelho aí que o Senhor veio contar, não. Eu ainda estou gostando mesmo é de vinho velho. Esse vinho novo me incomoda. E a gente está sendo desafiado para mudar. Vocês aqui e a minha igreja lá também. Ô, Alessandra e Ana Cláudia, esse negócio de mudar é terrível, né? É desconfortável demais, gente. Esse negócio de mudar é muito cansativo. Mexe com as nossas estruturas, mexe com a gente por dentro. A gente já começa a se arrepender desse negócio de mudança, deixa como é que está mesmo, porque eu vou ter que mexer em muita coisa. Mas é bom. É bom. Depois que você arruma as caixas, você vai ver que vale a pena. É só agora, o momento da bagunça, que é chato, mas é bom. Sabe por que tem que mudar? Sabe por que é bom? Sabe por que vale a pena mudar? Olha só isso aqui. Segundo o IBGE, a população que se autodeclara evangélica tem tido um crescimento estrondoso no Brasil, atingindo 42,3 milhões de evangélicos, segundo dados de 2010. Só que 30% dos moradores de rua já frequentaram alguma igreja evangélica. Há no Brasil hoje cerca de 40 milhões de desviados. Quantos são os crentes? 42 milhões de evangélicos, 40 milhões de desviados. E o pior é que mais de 50% deles alegam que saíram da igreja por causa de alguma desilusão com a sua liderança. Cerca de 70% dos desviados não receberam nenhuma visita ou cuidado pastoral quando decidiram se afastar da igreja. 70%. E mais de 70% dos decididos não chegam a ser batizados. Tem que mudar ou não, gente? Quando a gente lê essas estatísticas, é impossível não sentir vergonha. É impossível não ir para diante de Deus prostrado e pedir misericórdia a Deus. Misericórdia é tudo que a gente consegue pedir. Perdão e misericórdia. Mas eu queria dizer para alguém que esteja aqui hoje, visitando esta igreja, que ainda não teve um encontro com Jesus, eu queria dizer para você que esta igreja está assumindo um compromisso diante de Deus, de buscar renovação, de buscar andar em novidade de vida, para fazer diferença na sua vida, para cuidar de você que está aqui nessa noite hoje, buscando orientação, buscando socorro em Deus. Esta igreja quer amar você incondicionalmente. Essa igreja quer viver esse evangelho que Jesus ensinou e está de braços abertos para te receber. Eu duvido que você não queira isso. Se você está entendendo o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer te libertar dos seus pecados e te dar uma família nesta igreja, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está te chamando a fazer parte desse processo. É a voz de Deus que está falando ao seu coração. Se você está aqui e não teve um encontro com Jesus, lembre-se disso. Jesus está te chamando para fazer parte desse processo de mudança. Talvez a gente não precise de mais novidades, sabe? Eu acho que Jesus já trouxe todas que a gente precisava. Talvez o que a gente precise é retornar às nossas origens. Talvez a gente não precise mais de novos modelos. Talvez a gente não precise mais de fórmulas mágicas. A gente só precisa aprender o básico. A gente só precisa aprender o básico. E Jesus vem dizendo em Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste. Esse versículo fala comigo tão profundamente. Sabe aqueles dias que você está assim desanimado, achando que não vai valer a pena? E aí Jesus fala assim, lembra, desde quando você está se sentindo assim?
Você está uns dias sem orar? Você está uns dias sem mexer, sem pegar na sua Bíblia? Você está se sentindo friozinho assim, meio apagado espiritualmente? Lembra, desde quando? O que aconteceu? Lembra onde foi que você caiu? Volta lá e se arrepende. Volta às práticas das primeiras obras. Volta àquele primeiro amor que um dia ardeu no seu coração. Volta. É tão gostoso saber que a gente tem um pai que está sempre esperando a nossa volta, que não vai perguntar nada. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Sabe aquele dia que o filho da gente apronta mais do que de costume? Porque ele apronta sempre, mas tem dia que... Eu tenho 2, então tem uns dias assim que eles aprontam mesmo. E aí ele chega em casa esperando uma bronca, porque ele sabe que está merecendo. Não vai ter como escapar de uma bronca, né? Mas aí nesse dia a gente resolve desconcertá-lo. A gente resolve surpreendê-lo com um abraço e com uma declaração de amor. E quando alguém que está errado recebe um abraço, ouve um eu te amo, eu te perdoo, pode ser o coração mais duro do mundo, mas derrete. E é isso que Deus faz com a gente. Deus nos recebe e fala assim, passou. Passou. Esquece. Ele que é Deus consegue lançar no mar do esquecimento, por que você não consegue? Passou. Lembra onde você caiu e se arrepende. Arrependimento não é remorso. Remorso é você ficar olhando para trás e ficar ali dentro do seu coração se culpando por aquilo que você fez. Arrependimento é olhar para frente, é olhar para o futuro e falar, tá bom, errei. Assumo as consequências do meu erro, mas aprendi, não vou fazer de novo. Quero vida nova. Jesus está chamando a gente para isso, para um arrependimento. E não para aquele ciclo de pecado, culpa, pecado, culpa, pecado, culpa. Porque a gente não caminha desse jeito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, necessariamente nessa ordem, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e darei a mudança que eles estão esperando. Eu sararei a sua terra, a sua igreja, o seu coração, a sua família, o seu ministério. Eu sararei você. Mas o processo é nessa ordem. Primeiro eu me humilho. Primeiro eu tenho que me humilhar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Orar muito, orar sem parar. Primeiro encontro que eu tive com a liderança dessa igreja, eu falei, bom, eu imagino que como vocês estão em processo de mudança, essa igreja deve estar orando compulsivamente. Devem estar acontecendo aqui vigílias de oração, encontros de oração, madrugadas de oração, jejum e oração, porque não tem de outro jeito. É oração, 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 oração. Se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar ouvir Deus, se converter dos seus maus caminhos. Mas peraí, se converter, eu já sou convertido. Mas é você mesmo, é aquele ali, é o povo que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus que tem que se converter dos seus maus caminhos mesmo. Então eu ouvirei do céu. Nem um minuto antes. Nem um minuto antes. Retornar às origens. Para isso, a gente precisa discernir o corpo de Cristo, como Paulo falou aos Coríntios. E discernir o corpo de Cristo é entender muito bem a natureza da igreja edificada por Jesus, seu propósito, sua missão e suas estratégias de ação no mundo. E ali tem um quadrinho que dá para você entender bem, ó. Qual é o nosso propósito? O que a gente precisa fazer? Gerar filhos espirituais para Deus. É isso que a gente precisa fazer. Estamos aqui, esse é o nosso propósito. E como que se faz isso? Se relacionando como uma família. Uma família em que filhos mais velhos acolhem os filhos mais novos.
A nossa missão, nós somos parceiros de Deus na obra de redenção. O processo de redenção que Jesus iniciou na cruz, a gente hoje é parceiro dele, levando, anunciando esse evangelho de salvação às pessoas. E como é que a gente consegue isso? Conquistando como um grande exército. E quais são as nossas estratégias? Temos que transformar redimidos, eu e você, em resgatadores, em pessoas que vão servir como um só corpo para resgatar vidas para Jesus. E não pensem que vai haver resgate sem luta, resgate sem batalha. A gente vai ter que lutar para tirar pessoas que o diabo tem aprisionado, para libertá-los com a mensagem do Evangelho. A gente está chegando ao final aqui para sintetizar o que é uma igreja saudável, aquela que cresce naturalmente. É uma igreja fervorosa na adoração, calorosa na comunhão, incansável na evangelização, disponível para o serviço e uma igreja perseverante no discipulado. Essa é a igreja que Jesus disse: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que essas coisas aí a gente tem que entender, porque a gente tem uma tendência muito grande a criar ritos. A gente transformou a adoração, que era para ser estilo de vida, a gente transformou em música. Então a gente tem um momento de adoração, que é a hora que a gente está cantando. Adoração, não era isso não. O que está lá nesse versículo que está ali em João 4, 23? Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O que a gente fez da comunhão? A comunhão a gente fez em momentos de comunhão, em que a gente se reúne eventualmente. Aquela passagem de Lucas 22, Jesus está ceando com os seus discípulos, e ele está dizendo assim: tem tanto tempo que eu queria jantar com vocês, que eu queria cear com vocês, que eu queria celebrar a Páscoa com vocês, comer desse pão e beber desse vinho. Tão gostoso ficar com vocês, aqui em intimidade. Olha para esse pão é como se fosse o meu corpo, que vai ser partido por vocês. Sabe, esse vinho, quando eu olho para ele, eu penso no meu sangue, que vai ser derramado por vocês. Eu quero pedir para vocês o seguinte: todas as vezes, meus discípulos, que vocês fizerem isso, lembrem de mim. Façam isso em memória de mim. Isso o quê? Isso o quê? Partir pão em cubinhos e tomar em pequenos cálices uma vez por mês? Isso é lindo, é lindo. Mas Jesus está falando todas as vezes que vocês se reunirem em comunhão, e partirem o pão junto, e compartilharem a vida, e confessarem pecados uns para os outros, e pedirem ajuda uns para os outros, e comerem desse pão, e beberem desse vinho, todas as vezes que vocês fizerem isso, lembrem de mim. Lembrem que foi por causa do meu sacrifício que vocês conseguiram isso. Foi por causa do meu sacrifício na cruz que vocês se tornaram um, como eu sou um com o Pai. A comunhão de vocês custou o meu sangue. Então, todas as vezes que vocês experimentarem comunhão, lembra de mim. E a gente transformou isso num ritual de novo. Como a gente é bom nisso. Jesus vai e manda a gente ir por todo mundo, pregar o Evangelho. E a gente transformou isso em programa de evangelismo, agência missionária, juntas de missões. A gente é bom nesse negócio de institucionalização. Jesus disse que a gente deveria ser disponível para o serviço. E, claro, nós contratamos pessoas para servir. Nós contratamos pessoas para servir. Não, sou eu. Jesus disse que nós deveríamos ser perseverantes no discipulado. Discipulado é o que mesmo? É aquele curso que a gente faz domingo de manhã. Já entendi. Será que é isso? Jesus quer que a sua igreja frutifique. E qual é o fruto, irmão? O fruto são discípulos. Jesus está olhando para mim e para você hoje e está falando: mostra para mim os seus frutos. E os frutos são: Senhor, estão aqui as pessoas.
as pessoas que eu ganhei e que eu estou fazendo cada vez mais parecidas com o Senhor, porque elas olham para mim e elas te veem. Aí elas ficam parecidas comigo e assim estão ficando cada vez mais parecidas com o Senhor. Simples assim. O nome disso é discipulado. E a natureza gloriosa do Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Gente, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer. Discípulo a gente tem que ser. Jesus chamou a gente para ser discípulo e discipulador. Você pode fazer um monte de outras coisas, mas discipulado não é algo que você vai fazer. É algo que você tem que ser. E só tem vaga para discípulo no reino de Deus, tá? Se você quer entrar para o reino de Deus, você tem que colocar lá no seu currículo. Ou função pretendida, discípulo e discipulador. Só tem isso. Só tem isso para fazer. Foi só isso que ele mandou a gente ser. Mas para fazer isso tem que ser a nossa prioridade. E o que tem sido a nossa prioridade? O que você deixaria, pensa bem, o que você faria ou deixaria de fazer se você tivesse certeza que tem apenas mais 3 anos de vida? Pode ser que você tenha menos, eu também. Mas se você tivesse certeza que exatamente daqui a 3 anos você vai morrer, o que você faria ou o que você deixaria de fazer? Essa é uma pergunta que a gente não consegue responder rápido, não. Primeiro dá aquela... Morrer eu? Não. Mas o que você faria? O que você deixaria de fazer? Bom, Jesus sabia que ele só tinha mais 3 anos de vida. E, no entanto, olha só o que ele não fez. Ele não construiu um templo. Ele não fundou uma nova religião. Ele não foi para um seminário para estudar ou para ensinar. Ele não construiu uma casa. Ele não escreveu um livro, ele não constituiu uma família, ele não projetou uma carreira profissional, ele não ganhou dinheiro, ele não realizou sonhos de consumo. O que ele fez, então? O que ele fez, então? Jesus priorizou as 2 obras que ele veio consumar. Uma ele consumou por meio da sua morte. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitos. Depois ele aparecerá pela 2ª vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. A obra da salvação ele consumou através da sua morte. Mas, gente, pensa aqui comigo, para isso ele podia chegar aqui na quinta-feira, né? Ele chegava na quinta-feira, morria na sexta, pronto, está resolvido. Por que ele teve que passar mais tempo entre nós? Porque ele tinha uma obra a ser consumada por meio da sua vida. E a gente fala mais da morte de Jesus do que daquilo que ele fez em vida. Em Mateus 4,19, Jesus inicia o seu ministério dizendo: vinde, eu vos farei pescadores de homens. E em Mateus 28,19, ele conclui o seu ministério falando: ide e fazei discípulos. O que acontece no intervalo entre o vinde e o ide? Tem 3 anos de intervalo entre o vinde e o ide. Sabe o que Jesus fez? Jesus viveu uma vida de demonstração do amor de Deus, transformação de valores e reprodução do seu próprio caráter. O nome disso é discipulado. Discipulado não é um dos propósitos da igreja que os irmãos têm ensinado? Então, discipulado é o processo divino de transformação, onde um discípulo mais maduro, de forma intencional e relacional, leva alguém a crescer e a reproduzir. Tem que ter alguém te seguindo. E a gente não dá na igreja brasileira muita ênfase ao discipulado. Tem um quadro aqui que costuma impressionar muito as pessoas olham e confundem até com aquelas apresentações de marketing de rede. Mas dá uma olhadinha que é um cálculo matemático muito simples. Na primeira coluna aqui você vai ver o número de anos. Imagina um período de 30 anos em que uma igreja tem um pastor super evangelista que ganha 1 pessoa por dia. Imagina isso. Uma situação totalmente hipotética, isso não acontece. A pessoa ganhar 1 pessoa por dia, 365 pessoas para Jesus por ano. Mas imagina que isso fosse possível. E imagina uma outra igreja que tem um discipulador cuidando de mais 1 pessoa por 1 ano.
E essa pessoa que ele cuidou ganha outra, todo ano. Se você for bom em matemática, você vai ver que ao final de 30 anos, o evangelista terá ganho 10.950 pessoas. E esse discipulador terá alcançado 1.073.741.824 pessoas. Você vai falar, Miriam, isso não é possível. Mas vou dizer para você, isso já aconteceu. Em 300 anos, com este método, a igreja alcançou o mundo todo para Jesus. Aí Constantino veio e mudou o rumo da história. E agora a gente não consegue voltar. A gente não consegue achar que eu tenho que ter uma pessoa que vai olhar para mim, ver o caráter de Cristo e vai querer me seguir. E que eu vou olhar para outro mais maduro, vou me inspirar na vida dele e vou querer seguir. Isso é um novo modelo de ser igreja. É um novo modelo de ser igreja. É um vinho novo, em odres novos, que não cabe na nossa estrutura legalista, religiosa. Esse jeito de ser igreja é um jeito que leva a gente à adoração em espírito e em verdade, a comunhão genuína, a evangelização pelo testemunho de vida, ao serviço em amor, através do exercício dos dons espirituais, que a gente vai discutir no próximo sábado, ao discipulado como prioridade. Essa é uma igreja que se importa em fazer diferença no mundo. E eu tenho certeza que você está ouvindo isso e está dizendo assim, essa igreja sou eu. Essa igreja é a PIB de Goiabeiras, que quer viver a adoração em espírito e verdade, que quer experimentar a comunhão, que quer priorizar o discipulado, que quer levar cada um dos seus membros a encontrar o seu lugar no corpo de Cristo para servir em amor, no exercício dos dons espirituais graciosamente repartidos pelo Espírito Santo, e que quer viver a evangelização como testemunho de vida. Se você for esta igreja, você não vai precisar de modelos, você não vai precisar de fórmula mágica para essa igreja explodir e fazer diferença nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, no mundo. Essa está sendo a nossa luta e o nosso desafio em Jardim Camburi. Nós temos clamado a misericórdia do Senhor para nos fazer retornar às origens do Evangelho que Jesus veio anunciar e que a gente complicou e sofisticou tanto que a gente já não reconhece mais o Evangelho de Cristo. Receba, irmão, no seu coração hoje essa palavra de encorajamento. O Senhor está dizendo para você que você tem parte naquilo que Ele quer fazer no mundo. O Deus de todo o universo, que o irmão falou aqui no início da ministração, que nos vê como poeirinhas, se importou com a gente, a ponto de vir aqui, empoeirar seus pés nessa terra, para nos dizer que nos ama, que nos valoriza, que nos quer junto com Ele como parceiros nesse processo de redenção no mundo. Você vai querer ficar fora disso? Então começa hoje a se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Tem uma passagem que eu sou apaixonada, que é aquela passagem de Lucas, quando ele está no jantar na casa de Simão, e eu quero fechar fazendo você lembrar disso. Um jantarzão lá, e de repente entra uma mulher com um frasco de perfume, que quebra todos os protocolos. Aquela mulher não poderia estar ali, ela não podia estar no meio daquelas pessoas, era uma mulher de má fama, de má reputação. E ela então começa a chorar nos pés de Jesus. Começa a chorar e lavar os seus pés com as suas lágrimas, e enxugar os seus pés com os seus cabelos, e a derramar perfume, nardo puro, caríssimo. Uma gotinha daquele perfume é o salário de um ano. E ela começa a ungir Jesus e, claro, os religiosos de plantão começaram a dizer, mas para que isso? Que expressão de adoração mais exagerada. A gente também fala isso de vez em quando, A gente vê umas pessoas derramadas na presença de Deus, a gente fala, mas que exagero. Igualzinho ele falou, mas que coisa exagerada isso. E Jesus falou assim, Simão, tem uma historinha para te contar. Essa historinha de Jesus, Ele sempre tinha uma historinha. Simão, eu quero te contar uma historinha.
Aí Simão, lá vem. Simão tinha 2 homens, um devia 50 moedas, o outro devia 500. O credor perdoou os 2, porque nenhum dos 2 podia pagar. Qual dos 2 você acha que ama mais ou que perdoou a dívida? Simão falou, eu acho que é o que ele perdoou 500, né? Eu acho que o que mais ama é o que foi mais perdoado. Pois é. É por isso que quando eu cheguei aqui, você não me ofereceu água para lavar os pés. E essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas. Porque ela reconhece a grandeza do perdão que ela recebeu. Você sabe que eu passei muito tempo da minha vida achando que eu devia só umas 50 moedinhas? Pensa bem, criada na igreja, nunca me desviei, não sou ex-nada, certinha, dedicada. Não devo muito, não. Nunca fiz nada de tão errado. Eu devo só umas 50 moedinhas. Tem gente que deve dever umas 1000, mas não é o meu caso. Até que um dia, Jesus me confrontou com o evangelho do perdão e da graça. E eu consegui ver quem sou eu se tirar a graça de Deus de mim. E o dia que eu olhei e vi isso, aí eu falei, Senhor, eu devo muito. Eu fui muito perdoada. E por ter sido muito perdoada, eu tenho que amar demais e com paixão. E lavar os teus olhos, os teus pés com as minhas lágrimas todos os dias. Eu queria que você fosse para casa hoje, por uma vez na vida, se tivesse essa experiência. De se ver no lugar da pessoa que devia os 500. Que devia muito. E começa a sua semana vivendo um novo tempo na sua vida, que vai fazer diferença na vida dessa igreja. Vai para casa apaixonada por esse Jesus que te amou. Vai para casa apaixonado por esse Jesus que se entregou por você. Se nós não formos loucos, apaixonados, nós não vamos fazer diferença nesse mundo. É tudo que eu estou pedindo a Deus. Senhor, enche o meu coração de paixão, de fogo. Porque senão não vai. Senão essa coisa do legalismo e da religiosidade é forte demais. Queria orar por vocês. Eu queria pedir ao pastor Robson que orasse por nós agora, agradecendo, né, por tudo que Deus tem nos falado nesse tempo de mudança. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, o chamado que Deus tem dado para você. Que Deus abençoe essa igreja, o tempo que ela está vivendo de mudança. E que ela venha impactar tão profundamente essa comunidade, que gerações venham a se lembrar do tempo em que o sobrenatural de Deus começou a se mover no meio dessa igreja. Amém? Desculpe, irmãos, por ter passado tanto do tempo. Tanto. Eu quero pedir desculpas humildemente para vocês. Mas é que tudo isso que eu falei para vocês aqui está mexendo tanto comigo e há tanto tempo, que é muito difícil não falar. Então, por favor, não fiquem chateados. Não é culpa do pastor, não é culpa do ministério da igreja. Eu assumo como culpa minha ter feito vocês passarem tanto do tempo aqui. Mas que o Senhor vá consolando vocês por isso e completando a boa obra no coração de cada um. Amém.